eles não param, mas assim, é uma tricotagem o programa inteiro. Eu aqui super curiosa, quero saber o que é que eles estão conversando. É a ginecologista André Larissa, o sexólogo André Memória, certamente vocês estão continuando falando sobre divórcio, né? Que é o assunto de hoje no Papo de Quinta. O Brasil bateu recorde em 2021, quase 80 mil divórcios em um ano. A gente tem algumas perguntas de telespectadores, inclusive uma telespectadora que, na verdade, mandou a experiência dela aqui para o @Correio TV, né? Eu li lá na interação, a dona Etienne disse que é divorciada há 16 anos e não casou de novo por medo da decepção de ser traída. Ela disse que não queria ter esse medo. 16 anos, é quase uma década. Duas décadas? 2 décadas. Quase 2 décadas. O que fazer, gente? Porque assim, eu acredito que esse medo é genuíno, sim, é natural sim. de acontecer. Mas existe prazo para acabar, André? Alguma alternativa, estratégia? Infelizmente o ideal aí seria fazer terapia, ou seja, porque, digo infelizmente, às vezes algumas coisas você pode resolver sem terapia, mas nesse caso, como faz tanto tempo assim, existem conceitos que estão já grudados nela, né? E aí só o profissional para ajudá-la. Uma coisa ela tem que enxergar muito bem. A vida dela está saudável assim? Sim. Pode ser que esteja, e tudo bem. Mas eu acredito que sente falta de algo, porque é muito comum isso acontecer. Eu recebo isso no meu consultório também, e a gente vai trabalhando para que ela possa perder esse medo e entender que as relações, elas podem ser positivas mesmo depois de passar por algumas experiências não tão boas assim. Muito bem. Mais uma pergunta aqui agora no nosso WhatsApp. A nossa telespectadora pediu para vocês falarem de casais que moram em casas separadas para tentar salvar o casamento. Isso é uma boa alternativa, uma boa estratégia? A gente está sempre falando aqui que são casais diferentes. Cada casal Sim. é único, como o André falou. Mas é uma boa opção, você acha, doutora Andréa? Eu acho que a melhor opção não é estar em casa separada, casas juntas, mas assim, quando a gente conversa e a gente faz acordos, que os nossos acordos sejam bem sólidos para mim e para você. Eu posso estar em casa separada e a gente fez os nossos acordos, que a gente vai investir no nosso relacionamento, que a gente vai tentar reconstruir isso. Porque também não adianta estar em casa separada e a gente não seguindo esses acordos. E estar vivendo naquela ansiedade, naquela angústia, onde é que está, será que ligou, será que está com alguém? Gente, a gente não tem ninguém sobre o nosso controle 24 horas. Então é preciso entender que está na mesma casa, em casas separadas, a gente tem que respeitar a liberdade do outro e eu acho que o ideal são os acordos cumpridos. Aí existe uma possibilidade grande de tudo reconstruir. Exatamente. Mais uma pergunta aqui de uma telespectadora que pediu para não falar o nome dela. Ela disse o seguinte, vou falar uma coisa. Se casamento dependesse de diálogo, eu e meu marido já tínhamos nos separado. Porque esse item é uma coisa que não existe aqui em casa. Eu não gosto e não tenho paciência de conversar. É uma realidade de muita gente. Isso assim, André, poxa, eu não gosto. Aqui a gente chama logo de DR, né? Odeio DR, não quero mais ouvir, eu prefiro ficar calada na minha, você na sua, a gente não resolve, ou então resolve, coloca tudo debaixo do pano e tá tudo certo. Nem se esse pano uma hora vai subir, né, André? Quando a gente fala de diálogo aqui, parece até que é pra falar 24 horas por dia, gente. Mas não é isso, Olha não. só, isso aqui é aquele combinado, você não cumpre. E você tá... Não é bem assim. Não é bem assim. Se o casal conversa pouco e é feliz assim, excelente, que lindo. Sou feliz por vocês. Mas, em média, como a Andréa falou, os acordos só são bem vistos se são dialogados. Eu não leio o pensamento de ninguém. Eu sou psicólogo, viu? Eu não leio o pensamento. Você não lê. Ninguém lê pensamento aqui. Então, verdade. Converse. Eu estou sentindo bem assim. Eu estou me sentindo mal por isso. Se você não fala essas coisas, a tendência é a relação ir se deteriorando e piorando a cada dia que passa. Então, se a relação poderia acabar sem diálogo, é uma pena, mas é melhor que acabe e os dois, cada um, fique bem, do que não ter diálogo e ficar pensando, pô, minha vida podia ser melhor dessa forma e não dessa que eu estou vivendo. E a gente tem que entender também que existe comunicação entre um casal. O diálogo é a comunicação verbal. Mas existe a comunicação das minhas expressões, dos meus sentimentos. Então, eu acho que esse casal, se ela disse que vive bem, existe comunicação entre eles. O diálogo talvez não seja o ápice da comunicação, mas existe uma comunicação. Porque dificilmente você estar bem
se você não se comunica com quem você tem sentimento, que você convive, que você enxerga defeitos e que você harmonizou aquele relacionamento. Exatamente. Deixa eu trazer uma pergunta pessoal agora. Eu percebo, assim, que os novos casais, assim, eu tô nessa fase, né? Certo. Essa conversa, assim, me deixa até um pouco amedrontada, porque eu tô prestes a me casar, então eu fico assim já, né? Pensando, refletindo, conversando mais. Esse é um papel nosso, assim, do meu noivo, a gente conversa muito sobre tudo. Certo. Mas, assim, o que é que eu percebo? Muitos casais, eles entram num relacionamento, num casamento especificamente, já pensando assim, se não der certo, a gente acaba. Não é um conceito meio difícil, assim, já entrar pensando nisso, André? Poxa, se não der certo, acaba. Será que, assim, a gente tem lutado menos pelos nossos relacionamentos, a gente tem conversado menos, a gente tem deixado mais de lado e simplesmente, assim, com essa ideia de que qualquer coisa acaba? Será que a gente não tem deixado isso muito assim em segundo plano, assim, não tem decidido por aquela relação de tentar colocar as coisas nos eixos, conversar mais, entender mais, ouvir mais? Será que a gente não está deixando esse trabalho, que é um trabalho, é um serviço, é um compromisso, a gente não está deixando de lado, não? O que é que vocês acham? Essa sua visão é comum, inclusive, de muitas pessoas, e aí eu sempre trago duas visões. Eu concordo e discordo. Por quê? Existem pessoas que realmente não estão lutando pelas relações e simplesmente acabam quando qualquer tipo de rusga, né? Uma pequena pedrinha aparece e acaba. Existe sim. Mas também, Bruno, existiu durante muitos anos, por que não dizer séculos, casais que permaneciam juntos mesmo estando acabados ali. E isso me incomoda mais do que a separação precoce. Sim. Porque quantas vós da gente ou quantas mães da gente viveram casamentos frustrados, por que não dizer com violência, e que é isso que eu não quero que aconteça com você nem com ninguém. Que viva num eterno ciclo de abuso e toxicidade, entendeu? Então existe o que você falou sim, mas existe muito mais casais que permanecem juntos ainda, mesmo sem fazer sentido nenhum. É por isso que a gente trouxe essa temática para cá também e levantando essas nuances que são possíveis causas nesse aumento no número de divórcios, né? A gente falou sobre ansiedade, a gente falou sobre finanças, a gente falou sobre diálogo, né? E tudo isso leva para o crescimento ou para o fim dessas relações, né, doutora Andréa? Então é importante entender também, poxa, quais são os pontos negociáveis e pontos inegociáveis. Como o André falou, tem gente que não negocia uma traição, tem gente que não negocia um abuso, uma agressão. Isso aí são aspectos inegociáveis, mas existem nuances aí, como a gente está trazendo para cá, que precisam ser verbalizadas, conversadas, demonstradas e pontuadas, equilibradas, né, doutora? Com certeza. A gente tem que sempre estar preparado para a vida, para dar certo, para dar errado. Agora, a gente não pode se omitir da verdade, do diálogo, por suposição de dar certo ou dar errado. Você construindo com seu noivo um relacionamento, vai ter opiniões divergentes. Sim. Vai ter algo nele que não lhe agrada e você vai ter que dizer assim, peraí, nesse jogo vale a pena eu continuar? Mas aí você olha, enxerga e investe. Eu acho que quem está também, muitas vezes, na superficialidade do relacionamento, ela tem que observar que no restante da vida ela está levando talvez de forma superficial. Se o emprego não der certo, as amizades, e aí tudo está muito rápido. A nossa sociedade é muito veloz e muitos de nós, a gente está trazendo isso para os nossos relacionamentos, para os nossos sentimentos. De verdade, é muito mais investimento pessoal quando eu tenho que me portar, escutar, conversar, ter acordos e divergências, de que eu digo assim, vou embora. Esse peso é temporário, mas eu estou indo embora e aí vou para a minha vida construir uma nova história. Mas, de verdade, o que a gente quer é esse investimento com alguém. Somos seres sociais. Eu acho que nós não fomos feitos para estarmos só. Nós somos seres sociais. Cada um escolhe qual é o outro que vai estar ao seu lado. Então, tudo bem. Exatamente. Gente, que perfeito. Vocês são incríveis. André, doutora Andréa, adorei.
Vamos trazer aqui o Instagram dos nossos especialistas. @doutora Andréa Larissa é o Instagram da nossa ginecologista, com vários conteúdos muito legais. @André Memória Psicólogo também. E aí vocês podem continuar conversando com eles aí pelas redes sociais. Daqui a 15 dias eles estão de volta. E, inclusive, podem sugerir temas, né? Sim, a com gente certeza. adora quando vocês sugerem temas. Seja sobre relacionamento, seja sobre saúde íntima, sexual, enfim. Manda aí pra gente lá no @Correio TV ou no Instagram aqui, pessoal e profissional dos nossos especialistas. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, até a próxima. Com 1 hora de programa, né? Na próxima? 1 hora, eu vou negociar. Isso aí, eu acho que essa parte é inegociável, André. 2 semanas de saudade. Vamos matar a saudade daqui a 2 semanas. Um beijo. Falando de Instagram.